galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2021 da Unesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. 3 esferas, x, y e z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais, estavam inicialmente à mesma temperatura ambiente e foram mergulhadas simultaneamente em água pura, em ebulição, até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são Cx, Cy e Cz, de modo que Cx é menor que Cy, que é menor de Cz. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água e o gráfico 2 relativo ao resfriamento das esferas até retornarem à temperatura ambiente. Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é... Então, para a gente resolver essa questão e interpretar qual é o gráfico ou quais são os gráficos corretos, a gente pode pensar aqui em algumas coisas que o problema disse. Olha só. Ele disse o seguinte: apesar dos materiais serem diferentes, as massas são iguais. Tá? Então, veja bem. A massa de X é igual à massa de Y, que é igual à massa de Z. Eles estavam inicialmente à mesma temperatura e foram mergulhados simultaneamente em água pura em ebulição. Aí ele falou o seguinte, se a água pura em ebulição até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Então, veja bem, se a temperatura inicial deles eram iguais e eles foram aquecidos até uma mesma temperatura que a água, ou seja, entraram em equilíbrio térmico com a água, eu posso dizer que a variação de temperatura do corpo X vai ser igual à variação do Y, que vai ser igual à variação do Z. Beleza? Outra coisa que ele falou, ele disse o seguinte, outra informação a respeito aqui dos materiais, que o calor específico de X é menor que o calor específico de Y, que é menor que o calor específico de Z. Então, essa das informações aqui, a gente pode pensar assim, o que eu posso dizer em relação à quantidade de calor de X, a quantidade de calor de Y e a quantidade de calor de Z? Já que quando a gente fala em aquecimento de material, em quantidade de calor que o material recebe ou perde, né, porque ele falou do calor específico, a gente pode usar quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Agora, nota o seguinte, a massa e a variação de temperatura não foram iguais, então eu posso escrever assim, quantidade de calor é igual a calor específico, massa vezes a variação de temperatura. Eu separei isso aqui só para você ver que esses dois aqui são constantes, tá? E aí vamos pensar o que eu posso dizer a respeito do calor específico e da quantidade de calor. Vamos botar número para você compreender isso melhor. Vamos supor que esse valor fixo aqui seja de 10. Vamos botar número, tá? E que o calor específico, eu vou adotar dois valores diferentes. Eu vou adotar o 5 e vou adotar 10. Ou seja, um calor específico pequeno e um calor específico maior. Aí a gente vai poder responder a quantidade de calor. Veja bem, aqui não é o calor específico vezes esse valor constante? Então, se eu pegar o 5 e multiplicar com o 10, eu vou ter quanto? 50.
Porém, se eu pegar o 10 e multiplicar por 10, eu vou ter 100. Então, eu posso dizer o seguinte, que quando o calor específico é pequeno, a quantidade de calor é pequena. Se o calor específico é maior, a quantidade de calor é maior. Sacou a ideia? Então, a gente pode escrever o quê? Que a quantidade de calor de X é menor que a de Y, que é menor que a de Z. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor, para a gente ter a mesma variação de temperatura. Entendeu? Então, o que eu posso dizer? Que quanto menor o calor específico, tá? Mais rápido eu vou ter a mesma variação de temperatura que os demais corpos. Então, veja bem, quem vai aquecer primeiro? O X, depois o Y, depois o Z, né? Então, vamos dar uma olhada. Se eu vou aquecer mais rápido nessa ordem, eu vou resfriar mais rápido também nessa ordem. Então, o que a letra A diz? Quem aqueceu primeiro? O X, depois o Y, depois o Z. Quem resfriou também mais rápido? O X, o Y e o Z. Opa, a resposta já está logo na letra A. Por que não pode ser a letra B? Aqui está dizendo que o Z aqueceu mais rápido que o Y. E não é, é ao contrário. Então, esse aqui está errado aqui. Aqui está dizendo que o Z aqueceu mais rápido, está errado. Aqui também. E aqui, ó, X, Y, Z, beleza. Só que aqui está Z, Y, X. Então, esses três estão errados. Por isso que a melhor resposta está na letra A, beleza?